dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Então, conforme a hora está de escutar. Então, hoje nós iremos falar de Domingo de Ramos. Bom, é um tema interessante e famoso, né? Então, hoje vamos falar desse tema e recordar-vos que o nosso canal vem relacionando, né, dar a relação daquilo que Jesus nos ensina com a nossa realidade atual, certo? E recordar-vos que quem não compreende ou não vê nenhum sentido naquilo que Jesus nos ensina, ainda é criança. Não é? Então, não importa a idade, mas ainda é criança. Muito bem. Então, o tema de hoje, conforme com os outros temas, nós vamos dividir em duas partes. O tema de hoje nós vamos fazer a pequena catequese aqui, né, do que é Domingo de Ramos, tá? E depois nós vamos fazer a segunda parte, que é relacionar isso à nossa realidade atual, certo? Muito bem. Então, vou especificar aqui, conforme eu tinha dito, para a Igreja Católica Romana, tá? Isso é justamente para não criar confusão nos conceitos. Não que as outras igrejas não tenham essa tradição de Domingo de Ramos, é só para não criar confusão aqui, tá? Muito bem, então, vamos ter uma ideia de o que é Domingo de Ramos. Então, o Domingo de Ramos é como se fosse é como se a gente estivesse a fazer um simbolismo daquilo que aconteceu na antiguidade com Jesus Cristo, certo? Então, a ideia de Domingo de Ramos é uma celebração, tá? É uma celebração, uma das celebrações mais importantes, tá, da Igreja Católica, e marca o início da Semana Santa, tá? Que culmina na Páscoa. A ideia é aquilo que eu tinha dito. Ela vem nos recordando a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, né? Quando Jesus Cristo foi aclamado pelo povo com ramos de palmeiras, tá? Né? E foi aclamado como um rei. Estamos juntos? Muito bem. Então, qual é o significado espiritual, por exemplo, nisto? Né? O significado aqui espiritual nisto é que Jesus Cristo, em algum momento, foi humilde aqui. E nós falamos da humildade num vídeo passado, num dos vídeos passados, falamos da humildade. Estamos juntos? Então, mas onde é que se centraliza isso? É que Jesus usou um jumentinho e Jesus pediu aos seus fiéis para irem pedir emprestado um jumentinho. Mas veja só, naquela época, para quem é rei, né, para quem é chefe grande, assim, tinha que usar, de fato, um cavalo, tá? Mas Jesus não preferiu um cavalo, preferiu um jumentinho para mostrar a sua humildade. Estamos juntos? Muito bem. Então, aqui também, em algum momento, o povo mostra o quê? Um reconhecimento da realeza de Jesus Cristo. Quando o quê? Quando o mesmo povo aclama o Jesus Cristo, tá? Chamando quem? Ele de filho de Davi, né? Então, naquele momento, eles fazem um reconhecimento de Jesus Cristo. Para quem de fato é católico pode conhecer o seguinte cântico, né? Hosana, 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 Hosana ao filho de Davi. Então, este é um cântico que a Igreja Católica, né, mas justamente por causa do Domingo de Ramos. Estamos juntos? Muito bem. Então, uma coisa muito interessante aqui que eu tinha dito. A celebração, tá, sobre a celebração, né, e Semana Santa, nós temos também o início da Semana Santa, que é a Paixão do Senhor. Então, a celebração litúrgica aqui, tipo agora, hoje em dia, normalmente inicia fora, tá? Prestem atenção para os que vão
para os que vão, né, no domingo de Ramos. Onde notar que não começa ali na paróquia, não. Começa fora, tá? Não que seja uma regra. Não é uma regra, só que normalmente é assim, tá? Então, começa com uma procissão e depois bênção, né, dos ramos, tá? Depois bênção ou bênção dos ramos. Estamos juntos? Então, os fiéis, ou o povo de Deus, tá, carregam os ramos de palmeira. A pergunta seria, por que ramos de palmeira? Tá? Em primeira instância, aqui posso dizer o seguinte, é porque lá naquela época, né, usou-se ramos de palmeira. Então, como é um simbolismo, como uma recordação daquilo que aconteceu naquela época, então, hoje em dia também faz-se a mesma coisa. Estamos juntos? E durante a missa, né, é proclamado o Evangelho da Paixão. Estamos juntos? Geralmente isso acontece em forma de diálogo assim, entre o padre, né, o narrador ali e a assembleia. Estamos juntos? Para quem for de fato na missa, para quem for no domingo de Ramos, verá isso que eu estou falando. Muito bem. Então, qual é a ideia afinal de Ramos? Qual é a ideia? Quando já temos os ramos no domingo de Ramos, o que se faz depois disso? Será que no dia seguinte chegamos, deitamos os ramos? O que se faz? Normalmente, leva-se os ramos para casa, tá? E coloca-se num lugar fixo. É melhor num lugar que não costuma mexer tanto, assim, para não estragar ou não acabar tirando. Então, coloca-se num lugar. Então, aquele lugar vai se deixar até no ano seguinte. O ano seguinte será justamente no dia anterior, pode ser no dia anterior, assim, entregar aquele ramo para a queima. Justamente porque na quarta-feira de cinzas, né, ele é usado os mesmos ramos, aqueles que foram usados no ano passado, que era domingo de Ramos, são queimados. Estamos juntos? Muito bem. Então, geralmente é assim como se faz com o domingo de Ramos, tá? Desculpa, com os ramos guardados. Muito bem. Então, vamos notar uma coisa aqui. O domingo de Ramos normalmente tem duas naturezas, né? Quais são essas duas naturezas que nós podemos notar aqui? Veja só que primeiro nós temos a celebração, tá? Conforme eu tinha dito lá, é uma celebração. Então, podemos considerar que é uma festa de algum modo, tá? E depois nós temos o início da Semana Santa, tá? É como se fosse assim, festa e dor ao mesmo tempo, tá? Então, e recordando o seguinte ponto, se formos a fazer por contagem, quaresma, né? Por contagem real, terminaria justamente no domingo, né, de Ramos. Mas como tínhamos dito que esses dias que são os domingos, na verdade não se considera penitência, tá? Então é por isso que retira-se aqueles domingos. Estamos juntos? Muito bem. Então, esses pontos que eu falei aqui são os pontos cruciais para a quaresma. Recordar ou fazer um resumo. Quaresma vai ser uma celebração litúrgica, tá? Vai ser uma celebração e nesse mesmo dia nós temos o início da Semana Santa e que isso é uma recordação daquilo que aconteceu com Jesus Cristo há 2000 anos, né? Atrás. Estamos juntos? Muito bem. Agora, a pergunta seria, por que palmeira? Por que palmeira? Os ramos de palmeira, na antiguidade, tá? Na antiguidade, os ramos de palmeira, é cultura judaica, posso dizer assim, né? O ramo de palmeira simboliza a vitória, a alegria, a realeza. Então, naquela época, eles não fizeram a escolha de ramos aleatórios, não. De procurar talvez uma mangueira.
Mas eles procuraram ramos de palmeira justamente porque indicava uma vitória, indicava uma alegria, indicava uma realeza, né? Conforme aquele canto também que eu fiz aqui há bocado, Hosana, né? Hosana, que quer dizer salve-nos. Então, eles mostravam ali a vitória, a alegria e realeza de Jesus Cristo. Estamos juntos? Muito bem. E hoje, as palmeiras, algumas igrejas, posso dizer assim, né, alguns locais não apanham palmeiras. Qual é a segunda opção? As opções que costumam usar, tá? A maioria das pessoas que talvez não apanham aquelas palmeiras, eles usam, né, ramos de oliveira, tá? Usam ramos de oliveira, como são um pouco assim semelhantes, tá? Usam os ramos de oliveira, principalmente na Europa, assim, como não está tão cheio, tá? Então, eles acabam usando ramos de oliveira. Mas uma das coisas que nós temos que notar nisso tudo aqui, às vezes, é a importância do significado espiritual. Não podemos esquecer isso, né? O significado espiritual disso tudo. Não é que justamente podemos ter essa coisa, mas temos que também considerar o significado espiritual. Estamos juntos? Muito bem. Então, como já temos uma pequena ideia, né, de o que é Domingo de Ramos, então agora nós podemos pegar já de fato, né, com a nossa realidade atual, tá? Com a nossa realidade atual. Mas antes disso, eu vou falar aqui do tapete, tá? Como eu esqueci. Então, quando Jesus entrou, tá, aí em Jerusalém, eles colocaram um tapete. Só que o tapete não é como o nosso aqui, tá? Não é como o nosso hoje em dia. Então, eles colocaram ramos para que Jesus passasse dali, tá? Então, eles colocaram ramos e aquilo que uma outra pessoa cobria, então levou aquilo, colocou no chão para que Jesus passasse ali, tá? Isso mostrava sinal de rei está a passar, tá? Rei está a passar. Muito bem. Então, agora, se formos a pegar para a nossa realidade atual, ou seja, o significado importante nisto, tá? Vejam só, para quem é rei, tá? De fato, para quem é rei, não pode falhar. Uma demonstração pura disto é justamente para quem é rei, podemos seguir assim. Todo rei que não é humilde, não é? Podemos já pegar a história em geral, tá? A história que aconteceu com todas as pessoas, tá? Que existem. Para quem é rei, ou foi presidente, ou chefe de o quê, ministro, deputado, o quê, não importa. Para quem é rei, ou chefe máximo, presidente, tá? Se não é humilde, não temos a história digna dessa pessoa. É o que Jesus nos mostra aqui. Se ele não é humilde, não teremos a história digna nessa pessoa. Não teremos. Veja só. Então, quer dizer que Jesus aqui mostra o que é ser rei de fato. Não é? Então, primeiro ele começa aqui com a ideia da humildade. E depois ele nos mostra uma coisa interessante, que essa humildade é que vai fazer com que as pessoas em si, sozinhos, eles mesmos, não que alguém coloque ali uma faca ou uma pressão, não. Ele dentro dele mesmo reconheça quem é o seu rei. Então, quer dizer que a humildade que Jesus mostra ao seu povo faz com que o mesmo povo, né, ame-o, ou seja, reconheça ele como o seu rei. Então, quer dizer que essa força, não se aplica força para se dizer que este é meu rei, não. Ele sozinho sente e vê que este aqui é o Messias. Estamos juntos. Então, se forem a ver, até hoje em dia existem imitações aqui. Quais são as imitações? Os grandes pensadores que inventaram a democracia pode até não se explicar
de onde que apareceu essas ideias, tá? Pode não se explicar, não se saber de onde é que ele teve a ideia, mas se formos a ver, aqui há uma pequena semelhança quando se cria a ideia de que de democracia. Por quê? Se formos a ver, democracia, a pessoa escolhe aquele que vê como o quê? Hosana, aquele que vai salvar o povo, certo? Então, se é para ser um chefe do Estado, ou um presidente, ok? Então dizem, tem que se escolher quem é que vai salvar o povo. Então, o povo escolhe quem vai salvá-lo. Através do que? Vê através de dessa pessoa ter a humildade. E se não tiver a humildade, o povo não vai escolher. Não é? Não vai escolher. Então, talvez por força, porque existem essas questões de a pessoa querer o poder à força, então, isso é outro aspecto. Mas em termos de o povo amar essa pessoa, pisar onde essa pessoa está a pisar, é porque essa pessoa tem que ser primeiro humilde, né? E dissemos que no vídeo que nós fizemos sobre a humildade, dissemos que a humildade não tem nada a ver em ser matreco, tímido, não tem nada a ver, né? Essa pessoa que pensa assim está a errar, tá? Ou ser pobre, não tem nada a ver em ser pobre, ser tímido, ser matreco, não tem nada a ver. Estamos juntos? Então, aqui a maior importância que Jesus nos mostra é que um rei, de fato, né, ele vai ser amado pelo povo. O povo vai preferir tirar o pouco que tem até e deixar ao rei, por sentir que ele é quem vai nos salvar, ou ele é que vai salvar o seu povo. Estamos juntos? Então, para hoje, né, o resumo daquilo que Jesus vem nos ensinando aqui sobre o que é ser de fato o rei, então espelha-se de fato na humildade. Podem ver, eu tenho um vídeo que fala da humildade, peço para darem uma olhada lá, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? E ativar o sino de notificações, tá? Colocarem, quando se inscreverem no canal, colocar todas, tá? Notificações para quando eu lançar um vídeo novo, logo poderem acessar. Estamos juntos? Muito bem, então, não sei se para vocês estão de acordo com o nosso análise aqui, mas de fato, para quem entende de história, há de ver que desde há muito tempo tem reis que já nem se fala, tem reis que até hoje são de extrema importância, porque o povo estava lá com ele. Então, e também recordar que o povo ou as pessoas, né, conforme eu estava falando no vídeo passado, é que tem o poder de elevar alguém, né? Se o povo ou as pessoas não gostam de uma pessoa ou e tal, eles podem te deixar no chão, podem te elevar para cima. Se alguém é grande arquiteto, é porque as pessoas dizem que aquele é grande arquiteto, certo? Não é você assim intitular isso, já falamos no vídeo passado, não é a pessoa assim intitular aquele grande arquiteto, mas o povo verá seu trabalho e dirá, esse é grande arquiteto. Então, é o povo que te baixa do nível e é o povo que te eleva do nível, certo? Mas para tal é necessário uma ferramenta, a humildade. Quem não tiver isso vai ter problemas, se for um rei, vai ter problemas com a sua própria governação, né? Porque o povo vai te deixar sempre no chão, tá? Então, por hoje é tudo, tá? Então, peço que se inscrevam no canal. Caso de dúvida, coloque aí nos comentários, tá? Podem escrever se gostaram, precisa que a gente possa melhorar uma outra coisa. A gente aguarda qualquer coisa que vai nos ajudar hoje e no futuro, tá? Então, por hoje é tudo e tchau.